Hello, everybody. Welcome to class. Okay, so I know today is music day, and every time I have a music day, I'm always concerned about the music I choose. I know some of you are going to say that this song is good. Some of you are going to say this song is not so good. But I think that what we need is to think about the English we learn and not exactly the song, okay? This song is interesting because of the vocabulary we are going to work on it, and because it's very fast, but it's not so difficult to talk. I don't know if you understand me. It is fast, but it's not difficult because the words are easy. It doesn't have difficult words just to pronounce or these kind of things. I hope you like Katy Perry. This is the song. It's a little bit old, but it's a good one. Today I decided to, I don't know if everybody saw it, but we started with this song in English and the translation. It is nice to do that sometimes because you read the song in Portuguese and you try to find the words in English. So it is also a good exercise, a good listening exercise too. Okay, so first I'm going to explain you the words, the lyrics. Here, so hot and cold. The first thing is about the title. Então, no title a gente já acha uma coisa interessante que é esse and. E aqui a gente vai começando já trabalhando a pronúncia de uma palavra que é tão simples como a palavra and. Então, quando eu tenho a palavra sozinha, eu vou pronunciar and. Esse D é pronunciado. Mas 99,9% das vezes, porque vocês sabem que em língua a gente nunca pode dizer 100% das vezes, mas sim, 99% das vezes, o and no meio da frase a gente vai pronunciar o mesmo som da letra N. Então, N em inglês é N. Então, nós vamos pronunciar exatamente assim. N. Aqui, ó. NU. Não NU. E existe alguns, como eu falei, os 99,9%, sempre tem os 00,1%. Em algumas vezes, em algumas regiões, a gente vê essa contração de endu, com D, endu. Mas normalmente NU. Por quê? Porque o som aqui é de N, NU. Always. Então aqui, hot and cold, hot, todo mundo já sabe a palavra hot, and cold são dois opostos. Então, essa música a gente vai trabalhar muito com opostos. Opposite of the words. So, the opposite of hot is cold. Hot and cold. Hot and cold. E o cold também é interessante a gente não forçar muito o D no final. Cold. Hot and cold. Então, a história toda aqui vai falar sobre isso, sobre dualidades, sobre coisas que são opostas, né? Então, ela começa dizendo que you change your mind, change é mudar, trocar. Usa também a palavra change clothes, change, trocar, mudar, né? So, you change your mind. Então, mind no sentido de, a palavra mind a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, the first thing that comes to our mind when we think about mind is the mind.
A little bit confusing, isn't it? Ok. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando a gente pensa em mind, é mente. Né? Na minha mente. Mas, normalmente, a gente está falando sobre, também podemos usar a palavra ideia, dependendo do contexto que a gente tem isso, né? Então, you change your mind, tem essa ideia de quando você muda de ideia. You change your mind. Então, eu posso, I'm not gonna change my mind. Não vou mudar de oposição, não vou mudar de ideia, não vou mudar aquilo que eu penso. Então, eu não vou, o que eu penso, aquilo que está in my mind. It's on my mind. So, you change your mind. You change your mind. Like a girl changes clothes. Clothes. Essa pronúncia é interessante, porque a gente aprende sempre que TH a gente pronuncia clothes. Mas nesse caso, se eu fosse pronunciar esse TH, ia ficar assim, ó. Clothes, clothes, clothes. E aí a gente normalmente demora muito para a pronúncia e a gente acaba pronunciando simplesmente close, close, como se nós tivéssemos um Z no final. Close. Então, like a girl, girl, like a girl, changes clothes, close. Então, você muda de ideia, você muda o que você pensa, como uma garota muda de roupa. A gente sabe que as meninas trocam mais de roupa do que os homens, né? Então, a gente tem essa fama de trocar demais. Então, né? Tem roupa para isso, roupa para aquilo, a gente troca muito. Então, nós estamos fazendo uma similaridade aqui, né? Like a girl changes clothes. Então, você muda de ideia como uma garota muda de roupa. Yeah, you PMS. PMS comes from premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome. Então, é síndrome pré-menstrual. Premenstrual syndrome. Nós falamos isso de tensão pré-menstrual. TPM. Então, em inglês, PMS. PMS. Período menstrual também, em inglês, existe a palavra, mas a gente usa muito a palavra period. I'm on my period, or she's on her period. Period, ok? Então, NE, PMS. Então, aqui nós temos uma palavrinha que a gente não deve usar. Tanto não deve usar que eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu preparei essa aula, cadastrei ela no Kahoot para vocês fazerem as atividades e o Kahoot me boicotou. Não pode ter a palavra bitch. Bitch nada mais é do que a fêmea de vários animais, principalmente do cachorro. Igual o português, nós chamamos o cachorro e a cadela. E tá tudo bem. Não sei se está tudo bem, porque mesmo em português, quando a gente evita a palavra cadela, mesmo sabendo que é o nome certo, é o nome que a gente tem que a gente vai usar para o cachorro, mas ela traz muita carga junto com essa palavra. Então a gente evita, tanto que a gente fala o cachorro e a cachorra. Aí eu tenho uma cachorra, tá? Os veterinários que me desculpem, mas né, o veterinário até pode falar que tem uma cadela, mas aí eu falo eu tenho duas cachorras em casa. Por quê? Por causa dessa carga que tem. Então, a palavra bitch é isso, né? É não só de cachorro, de outros animais também. Alguns outros animais também a gente usa a palavra para identificar o feminino, né? Neste caso, né, a palavra não seria tão bonita, né? Então, vocês podem pensar em que palavras a gente pode usar. Vagabunda, a própria cadela, podemos usar também vadia, podemos usar prostituta. E aí vai uma série de palavras não tão bonitas, né? Então, eu tive que, no Kahoot, eu tive que colocar os asteriscozinhos para ele poder liberar, senão ele não liberava para mim o Kahoot.
Então, eu aprendi mais uma que o Kahoot, ele cuida daquilo que a gente escreve. Não dá para escrever qualquer coisa lá. Então, like a bitch. E aqui nós temos a palavra que a gente tem muita piada em relação a essas duas palavras, tá? Bom, aqui nós não estamos no Kahoot, eu posso escrever. Então, bitch escreve com I. Palavras que escrevem com I, elas são curtas. Então, é bitch, bitch. Quando eu tenho o E e o I em uma mesma sílaba, bitch, o E e o I, desculpa, o E e o A estão juntos numa mesma sílaba. Quando eles estão juntos numa mesma sílaba, normalmente eles têm som de I. E nesse caso, ele é um I longo. Então, eu falo bitch, é como se eu tivesse dois Is. Beach. Let's go to the beach, bitch. Let's go to the beach, bitch. Bitch. Beach. Então, I sozinho, né? Como nós temos o it, né? A diferença de falarmos it e it. Ó, mesmo caso. It, curto. It. Longo, eat. Então, é eat it, eat it. Então, comer alguma coisa, eu vou falar longo, eat it, ok? Então, essa é uma regra que a gente usa para várias palavras. Todas? Claro que não, para várias. Né? Com I, curto, bitch. Com EA, bitch. It, eat, ok? Então, like a bitch, I would know. I would know. Voltando, eu sei que tem gente que já tem esquecido ultimamente, o K antes do N nós não vamos pronunciar. Então, I would know. Aqui eu poderia traduzir como eu saberia, porque o would, na verdade, não é deveria. Mas não, o sentido fica estranho. Então, quando a gente vai traduzir, a gente tem que pensar um pouquinho nisso também, ó. Né? Like a bitch, I would know, eu saberia? Não, eu deveria saber, fica melhor. Ou até eu sabia, eu poderia usar aqui também um eu sabia. Eu já sabia disso, eu sabia, tá? Mas não saberia. And you always, ó, lembra do and aqui? And you always think, always speak, e, ó, o E e o A, como eu falei do beach antes, speak, beach, eat, ó, speak, beach, eat, longo, ok? Always speak, cryptically. Ela não fala esse P aqui, ela fala critically. Mas a palavra eu procurei, a gente ouve algumas pessoas falando critically, mas a pronúncia correta é com o P, cryptically. Então, criptografado, né? Cryptically, então, e você sempre pensa, né? Você sempre fala em códigos, pensa em códigos, fala em códigos, muda de ideia, é temperamental. Então, quer dizer, a gente está falando de uma pessoa aqui que tem emoções muito opostas, né? E aqui sim ela fala I should know. Should sim, nós vamos traduzir por deveria. I should know é eu deveria saber. I should know, eu deveria saber. That you're no good for me. That you're no good for me. De que você não é bom, não faz bem para mim. You're no good for me. Você não faz bem para mim. Posso usar you're not good? Seria o ideal. O correto seria a gente usar um not aqui. That you're not good for me.
Porém, a gente já sabe que música tem licença poética e eles escrevem aquilo que eles acham que cabe. Mas também é uma coisa muito natural na oralidade a gente usar isso, né? You're no good, ou that's no good, isso não é nada bom, that's no good. Tá errado gramaticalmente, mas as pessoas usam esse tipo de expressão. That you're no good for me. Então, não é bom para ela e não é bom para ninguém quando a gente está com alguém, né, que não se decide o que quer fazer, né? E aqui ela vai explicar o que acontece. 'Cause, essa aparece em todas as músicas, é difícil a gente achar uma música que eles vão falar because, né? Então, a gente vai acostumando já que o 'cause é a mesma coisa que because. Então, aqui também a gente tem que cuidar com a pronúncia. Because e não because, né? Tem muita gente que usa esse call, é because, because I don't like, or just cause I don't like, cause. Se a gente fosse colocar escrever a pronúncia, seria mais ou menos, até para colocar uma coisa assim, ó, cause you're hot and then you're cold. You're hot, then you're cold. Então, dois opostos. Você é quente e você é frio. Que sentido é esse? Não é que a pessoa é quente e ela é fria, mas é no sentido de uma pessoa que está empolgada, que está uma relação, por exemplo, né? Nessa questão de calor de sentimento, né? Você é hot, você é quente, tá na relação, né? E depois tá frio, tipo, não liga, é distante, né? Então, mais ou menos nesse sentido. You're hot, then you're cold. You're hot, then you're cold. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're yes, then you're no. Então, você tá na relação, você sim, estou na relação. Não, não sei, estou na relação. Estamos namorando? Talvez a gente esteja, talvez não estejamos. Hoje a gente tá, amanhã não sei. Então, you're yes, then you're no. You're yes, then you're no. Então, a tradução tá aqui, ó. Você quer, depois você não quer. Assim, you say yes and you say no. Uma hora você diz que quer, outra hora você não quer. You're yes, then you're no. You're in and you're out. Então, é a mesma relação. Você está dentro, está participando, está dentro da relação, ou está fora. You're in and then you're out. In, out. You're in and you're out. You're up and you're down. Up, down. Então, você veja que a gente tem vários opostos, né? Hot, cold, yes, no, in, out, up, down. Então, up para cima, down para baixo. Isso a gente já está usando em português. Me acerta meio para baixo hoje. Vamos levantar o astral, levantar. Então, a gente já tem essa ideia também de uma coisa que está up, que é uma coisa boa, e down, que é uma coisa não tão boa. Então, nós também temos essa relação no português com o up, com o feliz, e o down com o triste. Com o up, com você estar animado, e o down quando você está aborrecido, não está legal com alguma coisa. You're up and you're down. You're up and you're down. You're wrong when it's right. You're wrong when it's right. Wrong, errado. Right, certo. You're wrong. Esse G a gente não força. You're wrong when it's right. You're wrong when it's right. You're wrong when it's right. It's black and it's white. It's black and it's white. É preto e é branco. Uma hora é preto, uma hora é branco. We fight and we break up. Fight, brigar. Então, a gente sabe que com essa descrição dela, é uma relação mais turbulenta. Então, claro que se a pessoa não se decide uma hora ou outra, a gente vai brigar. We fight. Fight. We break up. Break up é o contrário de fight. Então, se I fight, I break up,
Não é o contrário, desculpa, o contrário é o make up. Break up é terminar. Então, se a gente briga, a gente se separa, a gente termina o relacionamento. We break up. Break é quebrar, tá? O up, a gente vai formar um idioma aqui, um phrasal verb. Break up, terminar um relacionamento. Então, a palavra break tem essa coisa de dar um intervalo, de interromper alguma coisa. Tanto que a gente usa em meetings, em várias coisas, tipo aula também, quando assim, we have a break, vamos dar um tempo, a gente vai dar uma parada com o que está acontecendo e para voltar depois. Então, esse break up tem essa ideia de finalizar alguma coisa. Então, we fight, we break up. We fight, we break up. We kiss, we make up. Então, aqui está o contrário, né? Break up, make up. Né? We kiss. Aqui é a mesma coisa, olha, esse I aqui, ele vai ter o mesmo som que a gente falou antes do bitch, do it. It, bitch, kiss, 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 né? Kiss, kiss. Kiss é quando a gente escreve chave. Kiss, 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 ok? We kiss, we make up. Essa palavra make up tem inúmeras possibilidades. A gente conhece ela como make-up, mais comum, que é maquiagem, né? Quando a gente fala em make-up, vocês devem ter ouvido com certeza por aí a palavra make-up, né? Que a gente usa para maquiagem. Make something up é você construir alguma coisa, você criar alguma coisa. Então, normalmente a gente pode pensar na maquiagem como você está construindo, você está criando ou inventando alguma coisa, né? Você está mascarando uma coisa que não é real. Quando a gente fala em make up a story, a gente está pensando em criar uma história, inventar uma história. Mas usamos também o make up nesse sentido de relacionamento quando as pessoas estão juntas, make-up. Normalmente, quando as pessoas estão se beijando, se abraçando, vocês vão ouvir muito isso em série. Oh, I saw you making up. Eu vi vocês se abraçando, eu vi vocês juntos, né? Então, break up é o contrário de make up. Break up, make up. You don't really want to stay. No, you don't really want to stay. Lembra aqui, ó, want to stay. You don't really want to stay. You don't really want to stay. Você realmente não quer ficar. You don't really want to stay. But you don't really wanna go. But you don't really wanna go. Wanna go, want to stay, wanna stay, wanna go. Você não quer ficar, mas você também não quer sair. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Mas você também não quer ir. E aqui ela repete, ó. You're hot when you're cold, you're hot then you're cold, you're yes then you're no, you're yes then you're no, you're in and you're out, you're in and you're out, you're up and you're down, you're up and you're down. You used to be. Essa expressão used to, nós vamos usar muito para falar sobre passado. Quando a gente quer falar sobre um passado que era algo constante e não é mais. Então, I used to study more. Eu costumava estudar mais. I used to exercise more. Eu costumava me exercitar mais. I used to travel a lot. Eu costumava viajar muito. I used to collect stones. Eu fazia isso. I used to collect stones. Eu costumava colecionar pedras. Cada um coleciona o que quer, né? I used to collect stones. Eu acho até que tem ainda algumas da minha coleção. So, used to é uma coisa que eu costumava fazer e eu não faço mais.
Então, nesse caso, ela está falando assim, we used to be, nós costumávamos ser, nós éramos just like twins. Exatamente, just like, exactly like twins. Twins são gêmeos. Então, a gente fala em twin set. Então, set é um conjunto igual, parecido. Twin set. Então, I have twins. Eu tenho gêmeos, twins. Então, we used to be just like twins. We used to be just like twins. Nós costumávamos ser como gêmeos. So in sync. Sync is the abbreviation of synchrony. Synchrony or synchronizing. Então, synchronizing, synchrony, we are going to shorten it to sync. Sync. Então, a gente usa muito essa abreviação, ao invés de falar em sincronia, sync. Tá? Então, we used to be like twins, so in sync. So aqui, ele está enfatizando, really in sync. Realmente em sincronia, em sintonia. The same energy. Nós tínhamos a mesma energia. The same energy. The same energy. Isso era como nós éramos. Now is a dead battery. 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 Battery é bateria. A gente usa muito pilha também. A gente fala batteries. Pilhas são batteries. E a gente fala muito dead battery quando a bateria acaba de alguma coisa. Está usando o celular e você, my battery is dead, ou dead batteries, bateria acabou, né? Então, we have energy and then we have a dead battery. Então, nós temos energia e daí não temos mais energia, nós temos uma dead battery. So, we had, né? So in sync, the same energy, now is a dead battery. Used to, all used to de novo. Costumávamos, we used to laugh. Normalmente GH a gente não pronuncia, mas às vezes ele tem som de F, que é nesse caso. Laugh. We used to laugh. Essa palavra deveria ser about, mas aqui about. We used to laugh about nothing. We used to laugh about nothing. Nós costumávamos rir do nada. Ríamos por qualquer coisa. Now, you're plain boring. You're plain boring. Você está completa, assim, totalmente plano. Porque normalmente quando a gente pensa em energia, a gente pensa numa coisa que é mais oscilante, né? E uma coisa que é boring, ela é boring. Boring. Okay. Now you're plain boring. You should know, de novo should, deveria. You should know that que you're not gonna, I should know, eu deveria saber, I should know, you're not gonna change. You're not gonna change. Você não vai mudar. You're not gonna change. I'm not gonna change. You're not gonna change. E aí voltamos ao refrão. 'Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. You're black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay. Essa aqui a gente já viu também. Só vamos ler ela. You don't really wanna stay. No, but you don't really wanna go. But you don't really wanna go. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. And then you're out. You're up and you're down. Someone call the doctor. Tipo, alguém chame o médico. Someone call the doctor. Got a case. Aqui tá faltando um I. Eu tenho um caso. I got a case. Lembrando que isso gramaticalmente não pode existir. Em inglês a frase tem que ter sujeito. Mas aí, claro, música pode.
So, got a case of a love bipolar. Bipolar. Então, bipolar tem essa ideia de contraste, tá feliz, tá triste, tá com energia, tá sem energia, quer ir, mas não quer mais. So, bipolar. E aqui nós temos um love bipolar, um amor bipolar. Love bipolar. É um caso de amor bipolar. Stuck on a roller coaster. Roller coaster, montanha russa. Roller coaster. When you are stuck, quando você está stuck em alguma coisa, é porque você não consegue se mover, você não consegue sair disso. Então, a ideia aqui é que ela está se sentindo como presa naquele ciclo, né? De roller coaster, por quê? A roller coaster, você está up, você está down, muita emoção numa roller coaster. E ela está sentindo essa relação dela como uma roller coaster. Up and down and happy and sad and afraid and lots of things. So, stuck on a roller coaster. Está presa naquela roller coaster e não consegue sair. Can't get off this ride. Can't get off this ride. So, I can't get off. So, get on é quando você vai entrar em alguma coisa, get off quando você vai sair dela. Então, stuck on the roller coaster, can't get off this ride. A palavra ride é andar, e tem uma porção de usos que confundem um pouquinho a gente, porque quando a gente fala em andar, nós pensamos em walk. Walk é o sentido de caminhar. Walk é quando a gente anda com as nossas próprias pernas. Nós usamos as nossas pernas to walk. Mas quando eu ando de motocicleta, eu digo ride a bike. Quando eu ando de cavalo, eu digo ride a horse. E quando eu estou andando de montanha-russa ou qualquer brinquedo que a gente entre nele e vai dar alguma volta, a gente fala, se eu vou dar uma volta na montanha-russa, a gente fala em ride. Então, esse andar de montanha-russa também, você vai se movimentar usando alguma outra que não sejam as suas pernas, né? Uma outra forma. Então, can't get off this ride. Can't get off this ride. You change your mind like a girl changes clothes. E aqui repete as duas estrofezinhas. Okay, everybody, we are gonna stop here today. Okay, I hope you like the class and have a nice week. See you around. Bye-bye.